Vamos começar por esse primeiro estudo, onde a gente fala de dois pontos muito importantes aqui, que é a veracidade e a precisão, quando se comparou 8 scanners intraorais com diferentes tipos de términos de preparo. Vamos ver os resultados, eu vou mostrar aqui as conclusões. Esses artigos você tem ali na descrição as legendas, você pode buscar na internet, é muito simples hoje de conseguir isso, e nós temos ali resultados. Vamos ver essas conclusões. Houve uma diferença significante entre veracidade e precisão nos 8 scanners testados. O Medit i700 e a PrimeScan da Sirona demonstraram os melhores resultados. O que é importante nós entendermos? Nós estamos falando de um scanner, uma PrimeScan, um espetacular scanner, mas que era vendido no nosso país a R$230 mil. E aí você tem um scanner vendido a R$80 mil, cuja literatura mostra resultados similares. E aí, de repente, um scanner de 230 começa a ter uma queda vertiginosa de preço, chegando a ser vendido a preços praticados a 160, 148 mil reais. Que margem era essa? E aí você tem uma empresa que entrega já o produto num preço justo desde o início do seu lançamento no Brasil. Então, atente-se a isso. Nós temos literatura mostrando exatamente como esses scanners se comportam. Vamos ver esse outro estudo também, de novo, falando de veracidade e precisão. Nós temos aqui vários scanners de nova geração. Aqui cabe um adendo: cuidado com empresas que tentam colocar no Brasil scanners ultrapassados em tecnologia. Essa é uma prática muito comum. As grandes empresas, elas muitas vezes esgotam o cenário de vendas em países que já estão trabalhando com essa alta tecnologia, e aí eles têm lá um estoque que precisa ser descarregado em algum lugar. E é muito favorável para essas empresas que isso seja feito em países emergentes, onde você coloca num preço ainda abusivo, mas você coloca ele de forma competitiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Scanners que estão no mercado há mais de 10 anos não devem ser comprados novos atualmente por nenhum usuário. Por que isso é importante? É a mesma coisa que você falar assim: os carros de 2024 já saem de fábrica com ABS, já saem com airbag, já saem com uma série de tecnologias incorporadas. Mesmo que eu compre um carro zero em 2024, mas se ele for do ano de 2010, eu não tenho essas tecnologias naquele carro, mesmo que ele seja zero. Então, comprar um scanner novo em 2024 não significa fazer um bom investimento. Esses scanners não podem ser modelos que são obsoletos em tecnologia, ou seja, busque nas empresas os lançamentos com a mesma idade daqueles a quem você vai comparar. Então, se eu quero fazer uma comparação de um i700, eu tenho que buscar, por exemplo, na Trishape, a relação do Trios 4. Se eu quero um i700, eu tenho que buscar na Sirona um PrimeScan. Se eu quero analisar o i700 ou o i600, eu tenho que buscar, por exemplo, na linha da Itero, o 5D. Se eu quero trabalhar com esses scanners e comparar com a linha, por exemplo, da Carestream, 3700 para cima. Então, não se compara scanners de geração atual com gerações obsoletas. Então, quando a gente olha esse estudo, já são scanners mais atuais, você tem aí a Itero 5D, o Medit i700, a PrimeScan, o Trios 4, um polivinil siloxano e o gesso. E quando a gente analisa, você vê que eles trabalham ali em regularidade. Os gráficos estão em linha, em similaridade. O que mostra que estes scanners de nova geração, eles se equivalem. Agora, se eles se equivalem, eu tenho que ter, como gestor, uma cabeça muito consciente de poder analisar custo-benefício. E aí é onde a diferença se torna brutal, onde a gente tem um scanner que é equivalente a qualquer excelente scanner de última geração, mas com um preço muito mais competitivo do que qualquer um dos concorrentes. Então, você vai analisar, pode analisar diversos estudos. Estou pegando aqui um outro estudo onde você tem comparação de scanners de geração anterior com as gerações atuais. Então veja,
O I500, quanto menor o gráfico ali, menor a distorção, I500 e 700, o I700 uma performance melhor. Quando eu comparo I500 com Trios 3, I500 performance melhor. Quando eu comparo Trios 3 com I700, I700 performance melhor. Quando eu comparo I700 com Trios 4 performance melhor. Mas uma performance que você vê linearidade. Então, veja, gerações diferentes, comportamentos diferentes. Então, eu estou analisando um Trios 3, equivalente a um i500, que a literatura mostra que é melhor que o Trios 3. Eu estou comparando um i700, você vai comparar então preço com o Trios 4. Então, essa é a análise que o usuário atualmente tem que fazer ao investir no equipamento de alto custo. Precisão agora das moldagens, dos escaneamentos subgengivais nos preparos chamados BOPT, ou preparos verticais. Veja que quando nós analisamos Trios 3, I700, Vivscan e um scanner experimental da GC, quanto menor o número, maior é a precisão da adaptação marginal, e nós vamos ver que tanto para dentes anteriores quanto posteriores, você tem o I700 entregando um resultado muito satisfatório. Então, esses processos de análise devem ser feitos não à luz daquilo que o vendedor te fala, não à luz do que aquilo que uma empresa te apresenta. Busque literatura e tente analisar em evidências seguras, em uma odontologia baseada em evidência. Estou mostrando aqui vários estudos, né? Com a limitação desses estudos foi possível concluir que os registros interoclusais são mais precisos com os scanners intraorais do que quando você usa qualquer tipo de material. Aqui vem um ponto crucial para a odontologia digital, a precisão interarcos. Por quê? Porque não tem materiais de distorção. O escaneamento ele é feito sem nenhum material que pode ser distorcido, tanto no ato de pereza ou polimerização, que depois vai ter que ser reengrenado nos modelos. Não, é uma leitura direta dos contatos, da abertura, se você está fazendo um aumento de dimensão. E hoje, com o scanner da MED, nem todos os scanners fazem isso, você tem hoje um movimento dinâmico. Simplesmente aquilo que nós precisávamos de um equipamento, por exemplo, um ModJaw, que era um equipamento caríssimo para poder analisar a dinâmica dos movimentos. Hoje a MED te entrega isso dentro da sua plataforma para os usuários. Você faz o escaneamento do movimento e consegue casar este escaneamento com, por exemplo, um DICOM, que pode pegar do côndilo a todo o ramo mandibular e você vê inclusive o movimento natural do côndilo. Espetacular, sem você gastar R$1 a mais com um equipamento que custa na casa de R$130 mil, como é o caso do ModJaw. Então, essa revolução ela tem otimizado demais para nós clínicos a nossa relação com diagnóstico, com precisão de trabalho e tratamento. Esse estudo também muito interessante, mostrando aí os resultados de escaneamento quando você tem um preparo mais rugoso, um preparo jateado ou um preparo extremamente liso e polido, como é o caso do selamento dentinário imediato. Aqui eu quero chamar a atenção que o Medit, se você olhar em todos os itens estudados, você vê ali à esquerda as siglas, você pode acompanhar, você vai ver que em todos os itens estudados ele tem uma performance muito linear. Isso é muito importante também quando a gente avalia ambientes muito iluminados. O Medit ele é linear nos diferentes substratos, se o substrato é polido, se o substrato é rugoso, se eu estou com luz ambiente natural demais, se eu estou com... Ele tem uma linearidade, nem todos os scanners têm isso. Scanners de altíssimo custo não têm essa mesma linearidade. Esse é um estudo muito interessante mostrando esta relação.